Hoje você vai aprender sobre um princípio espiritual simples que tem o poder de transformar todas as áreas da sua vida se colocado em prática. E o melhor, ele está funcionando o tempo todo, independente da sua fé, idade ou religião, e até mesmo sua condição financeira. E a Bíblia fala sobre ele em detalhes, e é sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre o quanto a lei da semeadura é mais profunda do que imaginamos. E para dar início à nossa jornada de aprendizado, de onde surgiu o termo lei da semeadura? E esse termo tem origem em uma passagem bíblica que está em Gálatas 6, versículos 7 e 8, que vai dizer: o que o homem plantar, isso ele também colherá. É uma passagem que compara as nossas atitudes com sementes e o resultado dessas atitudes com a nossa colheita. Só que fica uma pergunta: a maioria de nós como cristãos conhecemos a lei da semeadura a partir disso, mas será que ela se resume somente a isso? Ou a Bíblia fala mais coisas sobre esse princípio tão poderoso? Mas antes de descobrirmos sobre os outros textos que existem sobre esse princípio, precisamos pensar sobre o que Gálatas nos queria dizer. E primeiro, ao ler o texto, nós vamos perceber que o foco lá são coisas espirituais. Como assim? Basicamente a passagem está dizendo que se você investe na sua vida espiritual, você vai colher a vida eterna. Mas se você investe na sua vida carnal, você vai colher a condenação. O foco do texto era esse. Mas fica uma dúvida: e a nossa vida na terra? E os nossos projetos particulares? Será que a lei da semeadura também funciona para eles ou é só para coisas espirituais? E a primeira resposta para você nesse vídeo é a seguinte: a lei da semeadura não funciona somente para a área espiritual. Ela afeta sua área financeira, sua área do casamento, seus amigos e principalmente a sua vida espiritual. Ou seja, se você souber utilizar esse princípio da maneira certa, todas as áreas da sua vida serão impactadas. E eu vou te mostrar o motivo disso. E para começar, tem um texto em Gênesis 8:22 que diz: enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. É uma passagem que Deus está falando sobre a criação da terra. Por isso que até hoje existem as estações do ano, existem verão, inverno, dia, noite. Enquanto a terra durar, isso vai acontecer. Porém, uma visão profética a respeito desse texto, nós descobrimos que conforme a terra foi determinada para funcionar de um jeito, a vida do ser humano também. Então é por isso que a sua vida é baseado naquilo que você faz, que são as suas sementes que você planta e o resultado delas. Por isso, o que você vive hoje é fruto das atitudes que você teve. E o que você vai viver é fruto de atitudes que você terá agora. E lembra do texto de Gênesis 8:22 que lemos agora há pouco? Eu quero deixar uma reflexão. O que as estações do ano têm a ver com a lei da semeadura? Percebe uma coisa, no texto que lemos vai dizer sempre o oposto um do outro. Como assim? Por exemplo, dia, noite, verão e inverno. Mas por que a Bíblia sempre dá esse destaque para coisas contrárias quando ela vai falar sobre as estações e sobre o tempo de plantar? Pense comigo, a sua vida existem dois tempos para cada coisa. Existe tempo de plantar e existe tempo de não plantar. Ou seja, existe o tempo certo para agir. E isso é provado ainda mais quando lemos Eclesiastes no capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, colher. E aqui você aprende o primeiro princípio desse vídeo: plante na hora certa. Traduzindo, haja no momento certo. Assim como o agricultor que planta no verão, porque sabe que inverno é um tempo difícil para se plantar, é por isso que ele realiza toda a sua plantação e toda a sua colheita no verão, porque é um tempo favorável. E é por isso que nós descobrimos o primeiro princípio: haja na hora certa. E o segundo princípio que eu quero te ensinar está em Provérbios 12:11, que diz: quem trabalha sua terra terá abundância de pão, mas quem corre atrás de coisas inúteis não tem juízo.
E o que seria, dentro da lei da semeadura, trabalhar a sua terra? A sua terra é a mesma coisa que o seu tempo. Pense comigo, quando você quer ter uma atitude, você faz isso com o quê? Com o seu tempo. Ou seja, cada atitude que você tem demanda tempo. Assim como cada semente para ser plantada precisa da terra. E quando a Bíblia diz, prepara a sua terra e você terá abundância de pão, ela está dizendo, aquela pessoa que se planeja para fazer as suas coisas e ter as atitudes corretas, essa sim vai ter sustento de pão e abundância ainda. E mais em seguida ela vai dizer, mas quem corre atrás de coisas inúteis não tem juízo. Ou seja, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de perder o seu tempo, gastar o seu tempo com coisas inúteis, você provavelmente, a Bíblia te chama de pessoa que não tem juízo. Ou seja, você é maluca das ideias. É isso aí, basicamente. E para fechar esse segundo princípio que você está aprendendo agora, eu vou lhe dar um exemplo. Imagina que uma pessoa vai plantar. E para que essa pessoa plante, um dos primeiros passos que os agricultores fazem é preparar a terra. Ou seja, se eu tento plantar as minhas sementes em uma terra que não foi preparada, corre o risco de que essas sementes não tenham os seus frutos. Às vezes é por isso que você acha que você se esforça muito por alguma coisa e não dá resultado. Porque às vezes, antes que elas possam dar o fruto, as suas sementes morrem, porque você não se planejou antes de agir. E aí está o segundo princípio que você aprende neste vídeo, que é um princípio simples. Saiba organizar o seu tempo. E o segundo, não perca seu tempo atrás de coisas inúteis. E o terceiro princípio que eu quero te ensinar é um bem simples. Para começar, vamos ler Eclesiastes 11:4, que diz: quem somente observa o vento nunca semeará, ou em outras palavras, nunca vai plantar nada. E quem olha para as nuvens nunca cegará, que é o mesmo que colher. Resumindo, basicamente a Bíblia usa um texto simples para te dizer que quem espera o momento perfeito para fazer algo, provavelmente nunca vai plantar nada, nunca vai agir e também nunca vai colher nada. E às vezes é por isso que você não vê a sua vida crescer e não vê resultado em nada, porque você simplesmente espera o tempo perfeito para fazer algo e acaba no final não fazendo nada. E só que existe uma grande diferença para você aprender aqui. É diferente você esperar o tempo certo para agir e diferente é você esperar o tempo perfeito. Porque tempo perfeito você dá desculpas para não fazer algo, enquanto você espera o tempo certo é diferente. E vou dar um exemplo bem simples para você aprender. Imagine que um agricultor uma vez decide plantar. Só que a gente está no inverno, ou seja, é uma época que não é bom para se plantar. E o agricultor decide esperar o verão chegar. Só que quando o verão chega, a primeira coisa que ele faz é preparar a sua terra e plantar. Veja que esse esperou o tempo certo. Só que o que é alguém que espera o tempo perfeito? Imagina aquele cara que está no inverno, aí ele diz, não vou plantar nada porque está frio. Aí chega o verão, ele diz, não vou plantar nada porque o sol está muito quente, a terra está muito dura, vai dar muito trabalho, vou deixar para amanhã. Aí ele espera tanto que chega o inverno de novo. Só que durante o inverno não tem como ele plantar mais. Então ele não tem nada para colher e nem plantou nada. Veja a diferença dos dois. Um esperou o tempo perfeito e outro esperou o tempo certo. Então, saiba a diferença dos dois. E para fechar esse terceiro princípio que você aprendeu hoje, saiba que o momento certo de agir é agora. Comece a mudar as suas sementes, ou seja, as suas atitudes, para que lá na frente, quando a sua colheita for chegar, você finalmente colha o que você espera. Então, se está insatisfeito com a vida que você tem, mude as suas sementes, não a colheita. Porque se você muda as sementes, automaticamente toda a colheita é modificada. Muitas das vezes, muitos de nós, incluindo eu, reclamamos da vida que temos, mas esquecemos que às vezes o problema é a semente. E como assim a semente é o problema? Pense comigo, se eu quero colher abacaxi, eu vou plantar tomate? Aí você vai olhar para mim e vai dizer, isso é um absurdo, com certeza, mas muitos de nós fazemos isso. E esse é o perigo de agir sem o planejamento. Se você não observa qual semente está plantando, provavelmente você vai perder o controle da colheita que você vai ter. E às vezes você vai colher coisas que não queria e vai viver frustrado. E deixo de ensinamento para você, saiba escolher as atitudes que vai ter para você colher justamente o que você espera. É por isso que se planejar é importante. Não negligencia isso. E antes de darmos sequência no vídeo, eu quero deixar uma observação importante. Lembra que a gente citou as estações e o tempo certo para agir? Eu agora vou te ensinar na prática o que significa na sua vida o inverno e o verão, biblicamente como falamos. Primeiro, veja que ambos são opostos, mas cada um tem o seu propósito.
Então pense comigo, como eu saber o que é o inverno na minha vida? O inverno na sua vida basicamente é aquele tempo onde você deve aproveitar o que você já plantou durante o inverno. Ou seja, a vida que você tem agora é resultado das atitudes do passado, correto? Correto. Então se você tem uma família, se você tem uma vida financeira, se você tem um trabalho, você precisa tirar um momento que é o seu inverno, que é o momento de descanso e de aproveitar o que você já tem. Porque se você negligenciar isso, outras áreas da sua vida terão um problema. Então saiba usar o inverno ao seu favor. E outra coisa, o inverno, além de ser um tempo de você aproveitar o que você já tem, também é um tempo de planejamento e de preparar a sua terra. Então quando você prepara a sua terra no inverno, que não é a hora de você agir, porque isso é hora de fazer no verão. Porque o verão é uma estação onde você deve agir. Mas enquanto o inverno não termina, lembre de preparar a sua terra, lembre de planejar, para que quando o momento certo de agir venha, você tenha as armas certas para usar a seu favor. E quando finalmente o verão chegar, a sua terra vai estar preparada, você vai estar descansado e vai ter aproveitado o que teve que aproveitar para ter energias o suficiente para que quando o verão chegar, você plante muitas sementes com a terra preparada para que finalmente as suas atitudes e as suas sementes dê uma colheita muito grande. Porque você vai agir no tempo certo, da maneira certa, com a terra preparada e com as sementes bem escolhidas pelo planejamento que você teve. E o próximo princípio que eu quero que você aprenda nesse vídeo está em Provérbios 20, no versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, e na colheita mendigará, mas nada receberá. E é um princípio bem simples que eu vou dizer para você em uma frase e depois eu explico ele. Se planeje, não fazer isso vai te custar caro. Quando nós dizemos aqui que o preguiçoso não lavrará por causa do frio, lavrar é a mesma coisa que preparar a terra. E quando nós dizemos anteriormente que preparar a terra é o mesmo que se planejar, pois a terra é o tempo. Ou seja, é você de forma mais efetiva escolher as atitudes certas para alcançar o objetivo que você espera. Então pense comigo, se eu quero colher morangos, eu tenho que plantar semente de morango. Se eu quero colher abacaxi, eu preciso plantar abacaxi. É idiotice minha pensar que plantar tomate vai gerar abacaxi. Isso não funciona. Ou seja, toda pessoa que se nega a se planejar, geralmente escolhe sementes aleatórias, esperando ter uma colheita que ela quer. Por exemplo, eu planto qualquer semente que eu ver pela frente, esperando colher abacaxi. Isso não funciona assim. E muitas das vezes, quando chega na colheita, eu vou mendigar. Por quê? Vou olhar para aquela colheita, mas aquilo não era nada que eu esperava. Ou seja, não supriu a minha expectativa, porque eu não me planejei e não escolhi as atitudes corretas para ter no momento certo. E eu tenho uma palavra profética para você agora, que está em Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, aqui você tem uma esperança como cristão, que você tem um benefício que outros não têm. Que quando você decidir colocar Deus nos seus projetos, todos serão bem-sucedidos. Porque Deus não é aquele que vai plantar por você e muito menos vai preparar a terra por você. Porém, Deus é aquele que quando você coloca Ele junto com você, é aquele seu amigo que você está lá na sua terra, tentando preparar a terra, tentando planejá-la, e Deus vem com você, com os braços abertos, cheio das ferramentas necessárias. Deus não faz por você, mas te dá as armas necessárias para você alcançar seus objetivos. E não, eu não estou falando que o foco da vida cristã é ser bem-sucedido e milionário, não. Mas Deus tem interesse genuíno em ajudar você com seus projetos e principalmente colocar a vontade dele em tudo que você faz. Bom, o que nós aprendemos até agora? Primeiro, plante no tempo certo. Segundo, saiba usar e trabalhar o seu tempo. Terceiro, não adie, o momento de agir é agora. Quarto, planeje sua vida, agir sem planejamento custa caro. Quinto, ajunte no verão e aproveite o tempo de agir. 6. Desfrute do que plantou e saiba descansar no tempo certo. E eu vou deixar uma observação para você nesse princípio que nós estudamos. Até o solo precisa de descanso. Até os maiores agricultores, existe um ano que eles separam para deixar o solo descansar, para que outra época venha em que o solo gere frutos mais férteis. Então pensa comigo, se até o solo precisa de descanso diante de tanto esforço, imagine você. Então aprende logo que a Bíblia está te ensinando, ok? E você deve se perguntar, como isso aplica na minha vida? Basicamente, imagine que você tem na sua área financeira. Se planeje, haja com as atitudes certas e a sua colheita vai ser certeira. E no seu casamento,
planeje quais atitudes ter para melhorar o seu casamento, plante no tempo certo. Não adianta você plantar no momento errado, vocês estão discutindo, o momento é de plantar perdão, então não tente plantar uma semente diferente, isso se encaixa no seu casamento. Até na sua família com seus filhos, não tente plantar para os seus filhos simplesmente dinheiro e bens materiais quando eles querem a semente do amor, e é assim que cada uma dessas sementes se encaixa na sua vida. Saiba usar a lei espiritual, porque ela é a coisa mais poderosa que pode transformar qualquer departamento da sua vida. E você pode ter visto a iluminação do vídeo alterando, é porque eu gastei mais ou menos em média umas 2h30 ou 3 horas para gravar esse vídeo e ficou de noite aqui em casa. Mas eu fiz de coração, espero que Jesus te abençoe. Se inscreve no canal, dá like e eu te vejo numa próxima. Tchau. Mulher, eu quero janta!